Olá, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os valores relativos das peças. Inicialmente, quanto é que ela vale e durante o jogo, conforme a sua posição no tabuleiro, o valor que a peça representa. Então, vou mostrar aqui no tabuleiro. O peão, ele tem o valor de 1 ponto. O cavalo, ele tem o valor de 3 pontos. O bispo ele também equivale a 3 pontos. A torre vale 5 pontos. A rainha, a dama, vale 9 pontos. O rei não tem valor porque se acontecer o checkmate, acaba o jogo. Então o rei não tem valor. O peão vale 1 ponto porque ele anda mais devagar. Ele anda aos poucos. O bispo vale 3. Quero fazer uma comparação entre o bispo e a torre. Por que o bispo vale 3 e a torre vale 5? Né? Se o bispo ele consegue, estando no centro do tabuleiro, ele consegue andar 8 com mais 7, 15 casas. A torre ela anda, bem dizer, a mesma quantidade de casas. Né? Mas por que o bispo vale 3 e a torre vale 5? Se eles têm assim um alcance, ó, tá no canto do tabuleiro e vai até o outro de uma vez só. A torre está no canto do tabuleiro e vai lá do outro num lance só. Por que o bispo vale menos que a torre? Vou dar um exemplo prático aqui, ó. Digamos que esse peão esteja aqui, ó. Nosso bispo está em casas pretas, a torre também está em casas pretas. Eu posso fazer a quantidade de lances possíveis que eu nunca vou conseguir atacar esse peão. Agora, já com a torre não está numa casinha da mesma cor do peão, mas em 2 lances eu consigo matar aquele peão. Ó. Fiz um lance, 2 lances. Então, o bispo, o tabuleiro tem 64 casas. O bispo anda só a metade. Ele anda por 32 casas. Se ele está na casinha branca, ele vai andar somente em casinhas brancas. A torre, independente da casinha que ela tivesse, preto ou branco, ele vai andar por todas as casas do tabuleiro. Por isso que a gente diz que o bispo vale 3 e a torre vale 5. A torre é mais forte. A gente necessitaria de 2 bispos para fazer andar todas as casas que a torre anda. Essa é a diferença do bispo para a torre. Por que a torre é mais forte que o bispo? O cavalo também vale 3 pontos, só que há uma diferença do bispo para o cavalo. Os dois valem 3 pontos, mas a diferença entre os dois vai depender da posição. Se for uma posição aberta, o bispo ele vai para um lado, para o outro do tabuleiro rapidamente. Agora, para a gente chegar lá do outro lado do tabuleiro com o cavalo, ele vai levar vários lances. 1, 2, 3, 4. Já o bispo, para chegar lá do outro lado do tabuleiro, vai em um só. Ah, então, mas se o bispo chega mais rápido, por que o cavalo e o bispo têm o mesmo valor? Mas nem sempre o tabuleiro vai estar livre. Vamos botar uns exemplos com peões aqui. Ó, vamos dizer que a gente tem essa cadeia de peões aqui. Ó. O bispo está na mesma cor da cadeia de peões. Ó. Posso fazer os movimentos que for. Tá uns peões aqui trancando aqui. Eu posso fazer o movimento que for que eu não consigo chegar do outro lado do tabuleiro. Agora, se eu tiver um cavalo, o cavalo ele pode dar saltos. Vamos dizer assim, ó, cavalo, ó. Fiz um lance, fiz outro, fiz. Então nós vimos um exemplo então da diferença do cavalo e do bispo. Então, com a posição como está fechado, o cavalo ele é mais forte que o bispo, né? Mas isso é no momento. Pode vir a acontecer trocas
começar a sumir peões. Sumir peões do tabuleiro. O bispo vai ficar mais forte que o cavalo. Então é o momento. Aquele momento o cavalo era mais forte. Houve trocas no tabuleiro e sumiu os peões. Então o bispo se tornou mais forte. Então, no momento, o cavalo era mais forte. Foi jogando, foi acontecendo as trocas, o bispo se tornou mais forte. Então, assim, o valor relativo das peças vai depender muito da posição. Então, se eu tenho, meu adversário tem um cavalo, eu tenho um bispo, a posição tá trancada, peões, não deixa o meu bispo passar. Então eu vou tentar forçar a posição, fazer trocas para que o meu bispo fique mais forte que o cavalo do meu adversário. Então assim, ó, vai depender muito da posição. A gente então vai, se eu estou com um bispo, meu adversário tem um cavalo, várias peças, meu bispo está trancado, eu vou jogar o meu jogo para que eu abra a posição para dar força para o meu bispo sim ser mais forte que o cavalo. Tá? Vou dar um exemplo da força da dama. A dama é incontestável que ela é a peça mais forte do jogo. Por quê? Porque ela faz o movimento do bispo e o movimento da torre. Ela anda em diagonais, anda para frente, para trás, para o lado, para o outro. Ela é a peça mais forte. Mas também depende da posição. Vamos dizer que a dama esteja aqui no cantinho. Aqui, tá com o cavalo aqui, o cavalo soltou, foi, voltou, cheio de peças, e eu tenho meu outro cavalo aqui no centro. O cavalo vale 3, né? A dama vale 9, a dama é mais forte. Na posição, assim, um exemplo de uma posição, a dama está aqui no canto, o que ela está fazendo? Defendendo essas 3 peças. O cavalo, não, ó, ele está numa posição centralizada, vai estar atacando o adversário, ó, ataques, defesa, e a dama não está fazendo nada por enquanto. Mas isso é o momento, porque se caso eu fizer um simples movimento de peão, olha a força que já ficou minha dama, né? Mais um lance, joguei ela aqui no centro. Olha como ela já ficou forte. Então, a gente tem que dar força à peça. A peça sozinha, ela não se torna forte. Eu fiz 2 lances, o cavalo era superior à dama. Mas eu fiz um lance, 2 lances, aí agora sim, ela ficou mais forte que o cavalo. Ela centralizou, tacou, um lado, pro outro, defendeu. Agora ela usou a sua força, ela centralizou. Então sempre vai depender da posição que a peça estiver no tabuleiro. Qual é a força da torre? A torre, se ela estiver aqui na posição dela inicial, a torre está na posição dela inicial. Vamos ver que começamos o jogo, foi abrindo as peças, o cavalinho ficou ali, aí foi movimentando, Qual é a torre vale 5, como eu já comentei, né? O cavalo e o bicho vale 3. Quem é mais forte numa posição assim? Os bichos e o cavalo. O que a torre está fazendo? Nada por enquanto. Então é só um espectador aqui na partida. Agora, se eu for movimentando, houve uma troca aqui, andou sumindo peças, aconteceu rock, saiu as peças do tabuleiro. Agora a torre já é forte, porque ela veio para uma posição que ela está trabalhando. Então agora aqui, ó, olha a quantidade, o raio de ação da torre. Então a gente precisa colocar as torres sempre em colunas onde não tenha peão. Aqui é vamos dizer, vou botar uns peões pretos aqui do outro lado para fazer um exemplo.
Essa aqui é uma coluna semi-aberta, uma coluna boa para a torre. Não é a melhor, mas é melhor do que a C, a B e a A, porque está com o peão na frente aqui e tem um peão preto lá do outro lado. Agora aqui, ó, a coluna onde a torre vai poder estar jogando. Então sempre a gente coloca a peça onde ela tem o maior alcance. Ó. Agora aconteceu trocas, sumiu esse peão. Qual é a torre mais forte? Essa ou essa? Essa, porque essa não tem peão nenhum. Essa aqui tem peão. Ó. Essa aqui é uma coluna semi-aberta, uma coluna aberta. Então essa torre é mais forte do que essa. Agora aconteceu trocas. Agora as duas torres têm a mesma força, porque elas têm por onde jogar. Agora vamos dizer assim, jogou, a torre ficou lá no canto. Aqui é bem fácil de ver, a torre aqui, essa aqui está bem fraca, essa aqui é bem forte, porque essa tem como jogar, coluna aberta. Essa aqui está aqui trancada, não está fazendo nada. Então a força da peça vai depender da posição. Então, eu quero que essa torre entre em jogo. Posso jogar um peão lá na frente, depois jogo esse, pronto, ela já começou a jogar. Ou joguei esse peão para frente, depois joguei o rei, agora a torre começou a jogar. Então a gente tem que dar força para as peças, sempre tentar posicionar as peças numa casa onde é que ela tem um raio de ação mais forte. Então basicamente para hoje era isso. Então a força relativa das peças em relação à sua posição no tabuleiro. Inicialmente elas têm um valor que seria o peão 1, o bispo 3, cavalo 3, torre 5 e a dama 9. Eu ia esquecendo também a força do peão. O peão tem 1, mas quando vai chegando mais no final do jogo, esse peão ele pode se transformar numa peça fundamental da vitória, porque ele vai caminhando devagarzinho, vai caminhando. Quando ele se aproxima do final do tabuleiro, ele pode ser promovido a qualquer outra peça. Então, quando ele chega próximo da promoção, ele já se torna uma peça poderosa. Ele pode ser, chegando na oitava, ele pode se transformar, geralmente a gente promove para uma rainha. Então, do peãozinho, ele se tornou uma dama. Então, assim, quando vai chegando ao final do jogo, o peão começa a ter uma força maior, porque ele pode se transformar numa outra peça, ele pode ser promovido. Então essa seria a força do peão. Inicialmente ele é 1, mas conforme vai desenvolvendo o jogo, que ele vai caminhando, que ele vai andando, se ele chegando lá no outro lado do tabuleiro, pode decidir a partida, que ele vai ser promovido. Então, inicialmente a torre 5, cavalo 3, bispo 3, dama 9. O rei não tem valor, porque se levar checkmate acaba o jogo. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima.